Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional, ele é bem chamativo, porque o tema diz o seguinte: o pior dia da sua vida. Talvez só de eu falar isso, você se recorde de algum dia, ou mesmo talvez hoje esteja sendo o pior dia da sua vida. Não é só de coisas boas que a gente fala, né, queridos? Não é só de coisas boas que nós vivemos. Mas há dias, sim, que nós passamos por grandes lutas e grandes dificuldades. Mas até nesses dias, o Senhor tem uma palavra para nós. E eu quero meditar com vocês nesse tema, o pior dia da sua vida. Eu quero meditar nesse tema no versículo 11 do capítulo 7 do livro de Jó, que diz exatamente o seguinte: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Em outra versão da Bíblia, diz assim, Jó falando, né? Por tudo isso não posso ficar calado. Falarei da tristeza do meu coração e pela aflição da minha alma me lamentarei. Queridos, talvez hoje você esteja passando por alguma situação ou por alguma perda ou alguma coisa na sua vida que você chegue à conclusão de que é o pior dia da sua vida. Ou você se lembre, como eu falei, de alguma coisa que aconteceu e que marcou demais a sua vida. Queridos, quando eu penso em piores dias, eu sempre penso em Jó. Eu sempre penso em Jó. Porque Jó era um homem que amava a Deus, mas ele perdeu seus animais, seus servos, e ele perdeu 10 filhos num único dia. Pensa que dia foi esse para Jó, queridos. A palavra do Senhor nos mostra que Jó lamentou profundamente. E ele também perguntou o porquê. Ele clamou para Deus, falando se ele havia pecado, que mal ele havia feito. Ele se questionou. E a palavra também fala que os amigos de Jó acusaram ele, né, dele ter pecado. E os amigos dele acharam que ele estava merecendo aquelas dificuldades ali. Mas a gente olha para a palavra, queridos, e vê que não é nada disso. A gente vê que havia um propósito, havia uma circunstância, e só Jó poderia passar. Queridos, a gente vê que quando Jó se questionou, como a gente leu aqui, né? Ele falou que ele não podia ficar calado. Quando Jó se questionou, Deus, ele não falou para Jó quais eram as razões com relação ao sofrimento que ele estava passando. Mas Deus ouviu Jó. Deus ouviu. E Deus não falou que Jó era culpado por aquelas perguntas ali que ele estava fazendo. Queridos, o livro de Jó, ele é tão intrigante pra gente, porque no finalzinho dele, a gente vê que Jó confiou em Deus. Independente do que ele estava passando, Jó confiou em Deus. E Deus lhe garantiu que tinha controle sobre tudo, queridos. É muito lindo o versículo 5 do capítulo 42 de Jó, que Jó fala sobre Deus. Ele fala assim: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. E Jó se arrepende de tudo que ele tinha falado. Ele fala que ele estava envergonhado de tudo que ele havia falado, questionado. Queridos, quantas vezes nós também estamos passando por vales, por lutas, e nós nos questionamos, nós acusamos Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, queridos? E eu me emociono porque o Senhor, queridos, Ele pode não nos dar as razões
do porquê nós estamos passando por certas provações. Mas, queridos, quando a gente olha para a palavra, felizmente a gente vê que mesmo nos piores dias da nossa vida, nós temos a certeza de que somos amadas e amados pelo Senhor, queridos. Nós podemos saber, nós podemos sentir que nós somos amados pelo Senhor. O Senhor não nos esquece. O amor de Deus, queridos, não impede as nossas provações, mas nos ampara em meio às provações que nós passamos. Grave isso. Assim como Jó, talvez nós estamos precisando mesmo não ficar calado, falar da tristeza do nosso coração, contar para Deus a nossa aflição, se lamentar diante do Senhor. Às vezes a gente precisa sim, queridos, fazer isso. Mas eu quero te encorajar que o amor de Deus não impede as nossas provações, mas o amor de Deus nos ampara em meio a essas provações, queridos. E a palavra de Deus é tão linda que lá em Romanos 8 fala: quem nos separará do amor de Deus? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, porque a gente tem que ter essa verdade em nós, queridos. Romanos 8, de 35 a 39, diz o seguinte: quem então pode nos separar do amor de Deus? Será sofrimento, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? Como está escrito, mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nada poderá nos separar do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, talvez você já passou por luto, talvez você já passou por uma situação de desemprego, ou um problema muito sério com seus filhos, com seu esposo, ou um problema na sua saúde. Querido, saiba que nada pode te separar do amor de Deus, nada. Por mais que nós passamos por dias ruins, dias que às vezes a gente acha que não vai suportar, queridos, grave isso. O amor de Deus sempre nos amparará em meio a esses dias ruins. Nada pode te separar do amor de Deus, e a própria palavra fala que apesar de tudo isso, nós teremos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. Se apegue a isso. As lutas vêm, as circunstâncias vêm, mas você há de ter a vitória. O Senhor voltará para buscar a igreja dele. Esse mundo vai passar, queridos. Os sofrimentos desse mundo vai passar. E nós nos encontraremos com o Senhor e viveremos com ele na glória. Isso é uma coisa que alegra demais o meu coração, queridos. Demais. E essa é a mensagem do Senhor para nós. Nós sabemos que o Senhor está conosco, mesmo em meio às nossas lutas. Amém? Feche os seus olhos que eu quero orar com você hoje. Ah, papai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus grande. O Senhor é magnífico. O Senhor é maravilhoso, Deus. E eu creio, meu Pai, com todas as minhas forças, eu creio que o Senhor está conosco, mesmo em meio às lutas. O Senhor está conosco. O Senhor não nos desampara. O Senhor não sai do nosso lado. O Senhor está conosco, mesmo em meio às provações, Pai. Perdoa, meu Deus, pelas vezes em que a gente te questiona, Deus, por que certos sofrimentos, por que certas angústias, Senhor. Pai, nós queremos entregar toda a nossa confiança a Ti, Senhor, e declarar que o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é Deus soberano nas nossas vidas. Que a gente nunca se esqueça, Senhor, que nada nos separará do amor de Cristo. Deus, nos preencha com Teu amor, Pai. Nos preencha, Deus, de forma que a Tua paz invada o nosso ser. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos ajude a passar por esses piores dias na nossa vida.
Nós te amamos, Deus. Nós te amamos e nós queremos mais e mais e mais da tua presença em nós. Nós queremos mais de ti, Senhor, mais de ti na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos mais e mais e mais da tua presença, Senhor. Fica conosco, ó Deus, nesse dia, em nome de Jesus. Amém.